Abra sua Bíblia, por favor, em Josué capítulo 9. Eduardo, por favor, desliga esse rapaz, fica balançando aqui para lá e para cá. Pronto? Eu vou sintetizar um pouco aqui a leitura, tá? Vou ler aqui alguns versículos do capítulo 9, onde se tem a narrativa sobre o Gibeonita e a aliança que eles fizeram com o povo de Deus. E aí nós vamos trabalhar todo esse capítulo 9 e alguns outros aqui, tá? Então, vamos lá, a partir do versículo 3. Pronto? Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandália gasta e remendada, e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué num acampamento de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que faça um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como podemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos dois reis, Bassã, o dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, Ogê, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: junte provisões para os visitantes da nossa terra. Eita, mudei aqui, não foi? E os nossos líderes, estou no 11 já, tá? Os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: junte provisões para a viagem. Vão encontrar-se com eles e diga-lhe: somos teus servos, faça um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora estão seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. As nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Por favor, verso 22. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade viviam perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Espírito Santo, nos ajude a entender, para viver o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Amém? Irmãos, eu quero falar sobre a graça transformadora. Eu disse o quê? Irmãos, é o poder de Deus que muda a natureza, que muda comportamento,
e a vida de uma pessoa. Eu estou aqui contemplando pessoas que tiveram uma natureza mudada, comportamentos mudados e vidas mudadas. Por quem? Pela graça transformadora, pelo poder de Deus. E os gibeonitas é um povo que vivenciaram, passaram por essa graça transformadora. Era um povo descrito na Bíblia como os heveus. Em outras partes na Bíblia você vai encontrar amorreu, mas esse termo amorreu é uma expressão genérica a todos os pagãos que viviam naquela região. E esse povo era um povo astuto e perverso. Além do que, Gênesis capítulo 9, verso 25, diz que eles eram filho ou descendente de Canaã, e Canaã foi um dos filhos de Noé que ouviu um decreto de maldição do seu pai, porque Noé estava embriagado e esses filhos o viram nu, e Canaã, que talvez por zombaria, acabou sendo amaldiçoado. Então nós estamos diante de uma geração amaldiçoada, porque eles mentiram para sobreviver, enganando o ungido do Senhor. Tome cuidado, a gente às vezes fica mentindo para o ungido do Senhor. Todos nós temos pastores que são cobertura, e a gente percebe que esse princípio ainda não foi removido da nossa natureza, e às vezes é muita mentira, que chega a gente ficar às vezes constrangido em falar ou dizer alguma coisa. Eles mentiram, enganaram o ungido do Senhor, Josué, com aparência de moribundo, com um pão balorento e com sandálias gastas. E além do mais disseram, nós viemos de longe, mas estavam ali entre os povos que seriam julgados. Deuteronômio 7, de 1 a 4, fala que todos esses povos seriam condenados, já estavam julgados já. Um povo manchado pela idolatria, um povo condenado em Levíticos 18, verso 24, diz: não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Um povo sem senso moral, sem temor. Assim eram os cananeus, assim era Celso, assim talvez foi você, somos nós. Igual aos gibeonitas, não tem muita coisa para tirar. Eles fizeram uma aliança, como nós fizemos também muitos acordos. Fizeram uma aliança e Deus permitiu. Irmãos, eu fico às vezes assim assustado, né? Eu poderia botar aqui um título: a graça escandalosa. Porque a graça de Deus às vezes ela escandaliza. Porque quando você olha para o gibeonita, Deus estava fazendo uma aliança com um povo que já estava determinado para morrer, para ser destruído, e Deus firma uma aliança, ou seja, a partir de agora esse povo vai ser meu povo. E Deus permitiu. A graça transformadora, ela tem propósito, irmão. A gente não tem ideia do que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida. A gente não tem ideia, porque ela tem propósito.
mesmo você sendo tudo isso, eu sendo tudo isso, tem propósito. E em 3 dias, eles foram desmascarados. Agora escute, a graça transformadora que invadia o interior de Josué, essa graça transformadora é a mesma graça que sustenta você que é justo, mas também alcança aos trapaceiros. Não vai ficar um trapaceiro que não seja alcançado pela graça transformadora. Há trapaças em todo nível, mas ele vai ser alcançado. Deus não apenas poupou os gibeonitas, Deus não apenas protegeu eles, Deus os transformou. Deus os transformou. Como, irmãos? A graça transformadora realizou essa transformação. Algumas lições. Primeiro, amarrando-os ao altar. Verso 23, por favor. Pronto? Vamos ler bem alto? Comecemos. Josué 9:23. Pronto? Deixa o texto aí. Irmãos, quando você olha para esse versículo, a parte A, ela traz uma ideia que é muito séria e severa. O texto diz: agora vocês estão debaixo de maldição. Ou seja, eles estariam amarrados, ligados, sem poder se mover para a direita ou a esquerda. A maldição nada mais é do que uma amarra. Amarra a juramentos, amarra a falas, amarra a vínculos. Eles estavam amarrados para o resto da vida. Como a graça transformadora realizou a transformação. Tem pessoas que para ela ser transformada, ela precisa estar amarradas, presas, porque senão elas fogem, elas têm um momento de fuga. É por isso que conta-se que a ovelha fujona, ela tem que ter as suas patas quebradas para aprender a estar do lado do pastor. E Deus, que é um Deus poderoso, essa graça transformadora, o que Ele faz com os gibeonitas? Eu amarro vocês. E aqui usa o aspecto da maldição. Mas eles estavam amarrados. Para onde o povo de Deus fosse, eles iriam. Para o lugar onde eles andassem, eles andariam amarrados. E olha que tem pessoas que até hoje, ainda em Cristo, estão amarrados a muita coisa que ainda não se desamarrou. Amarrados a muita coisa, e chegando coisa nova. Estão se amarrando. E o texto diz, parte B, nunca deixarão de ser escravos. Sabe de onde é que vem essa expressão? Vem do próprio texto. Quando você lê Josué capítulo 9, 3 vezes o gibeonita se coloca: nós seremos seus servos, nós seremos os seus servos, nós seremos os seus servos. Sabe o que é isso, irmãos? Amarrados a juramento, a falas.
e a gente não percebe o que a gente tem dito por aí, né? Muita gente amarrados à fala, mas a graça transformadora usa tudo isso, irmãos, para transformar esse povo. Usa tudo isso e por fim diz, especifica, você vai estar amarrado porque você vai precisar fazer isso, rachar lenha e carregar água. Quem aqui lembra das rodilhas na cabeça? Olha, eu também carreguei aquelas latas de gás, não era brincadeira não. Tempo bom, né? Aqui em Cabelinho ali, em Cabelinho ali, ali em Cabelinho ali era uma ladeira de barro. Oh, meu Deus! A gente vinha sacudindo assim a lata, a água caindo, tomando banho. Tempo que não tinha violência, não tinha nada, mas tinha o poder da transformação, porque muito da gente trabalhou duro, irmão. Trabalhamos duro, rachando lenha, carregando água. A graça, irmãos, transformadora, ela emitiu uma sentença. E qual foi essa sentença? Rachar lenha, aprender a se purificar. Já temos um grande tempo dentro da igreja, mas ainda não aprendemos a nos purificar, a não ser que surja do púlpito uma semana de jejum, uma semana sem ver televisão, se não sair daqui, nós não aprendemos. E Deus, que estava transformando os Gebionitas, fez assim, vão carregar água. E ele, por quê? Porque toda vez que você chegar no altar, você vai ver os sacerdotes se purificando, e vocês vão aprender a se purificar. Vocês vão aprender, porque eu quero tornar vocês sacerdotes igual a eles. É por isso que o Novo Testamento diz que nós somos sacerdote do Altíssimo. Irmãos, a graça transformadora, ela quer que haja mãos calejadas que sejam capazes de sustentar a adoração. Ninguém vai sustentar a adoração com mãos que não sejam calejadas. Calejadas de quê? Calejadas de cortar madeira, carregar água. As mãos precisam estar calejadas. É por isso que você vê um homem de Deus no seu vigor da juventude, mas sofre no seu físico, porque a mão está sendo calejada, o caminhar, o cortar, o estar carregando água, buscando fazer com que o altar esteja constantemente em chamas. O que Deus queria dizer? Essa graça transformadora queria dizer com as nossas atitudes? Duas coisinhas. Primeiro, que os gibeonitas iriam aprender servindo. Você quer aprender, irmãos? Sirva. Achei tão lindo o encontro de voluntários, mas faltou gente. Aprender servindo. Talvez você está aqui, já tem anos na igreja, não entrou em ministério nenhum. Fico vendo jovens e adolescentes estafados. Ensaio de manhã, de noite, de madrugada, isso e aquilo outro, dormindo na igreja. Só eles que são desocupados. Faz assim com as duas mãos, gente. Olha para as suas mãos. Estão calejadas?
Mãos calejadas estão prontas para adoração, irmãos. Mãos calejadas estão prontas para adoração. Deus tinha um propósito. O que é que ele queria dizer? Primeiro, que eles estão aprendendo, servindo. Segundo, eles seriam purificados pelo esforço. É verdade, irmão. Caminhada nos faz a gente mudar a nossa natureza, o nosso comportamento e a nossa vida. É ou não é? É ou não é, mulher, você casada, a caminhada não muda, não? Muda ou não muda? Homens, a caminhada com a esposa, muda ou não muda? Os homens estão mais. Varão. Muda, irmãos. Porque a caminhada não é um esforço, nós vamos sendo purificados. Os gibeonitas, eles tinham que pegar água e lenha, levá-los ao templo, águas para lavar as mãos e os pés do sacerdote. A graça transformadora, irmãos, fez aquilo que começou com engano, terminou em consagração, de perversos a fiéis, de sobrevivente a servidores. Deus quer fazer tudo isso com todos nós. Como a graça transformadora realizou essa transformação na vida do gibeonita? Algumas lições. A primeira, amarrando-os ao altar. Segundo, honrando a aliança com quem sustenta o fogo. Verso 15, Josué 9, verso 15, está escrito: então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. Irmãos, a gente às vezes, e esse versículo ele traz alguns alertas seríssimos. A gente não presta atenção a Satanás quando ele se manifesta ou se apresenta como um suplicante. Parece que todas as nossas defesas caem por terra quando um suplicante chega diante de nós. E a gente não sabe que Satanás pode estar usando um plano terrível, e a gente não está percebendo, porque quem está diante de nós é um suplicante. Eu me lembro que no primeiro evento, depois que a gente chegou da visão celular, foi no Balbininho, já não existe mais, né? Eu estava no lado de fora com a equipe de intercessão, no lado de fora do Balbininho, mandando para lá e para cá. Daqui a pouco chegou um pedinte. Ele chegou e colocou a mão dele no meu ombro. Eu olhando para ele, né? Ele mais baixo. Eu olhando para ele. Ainda estava no quartel, ainda estava me sentindo todo. Mas de uma hora para outra, era como se um dedo tivesse entrando no meu corpo. E eu fui perdendo as forças. Uma irmã veio correndo na minha direção, e aí repreendeu, ele saiu correndo, e aí novamente eu voltei ao meu corpo, segurei, as pernas ficaram firmes. A gente desconhece Satanás quando ele se manifesta como um suplicante. Agora, quando ele vem como um leão rugindo, a gente sabe pegar todas as armas e lutar. Mas quando ele é um suplicante, a gente não fica atento.
E é aí onde está o perigo para todos nós. Nós estamos sofrendo ataques porque suplicantes estão vindo até a gente e a gente está com as defesas baixas. Só quer tirar, só quer sugar, só quer fazer queixa, só quer reclamar, é suplicante. Por outro lado, irmãos, Josué come do pão deles, mas não pergunta a Deus quem era eles. Muita decisão tomada sem consultar a Deus. E que demore o tempo que for, enquanto eu não ouvir de Deus, não tome a sua decisão. Josué, no fogo das guerras, ele não percebeu que diante dele estava uma armadilha, que iria colocar o nome dele, porque ele era um representante legal de Deus na terra, tanto que o nome dele é o que? Yeshua. E ele toma uma decisão que botaria eles em situações de conflito, porque não buscou Deus. E a gente está tomando decisões. A palavra de um líder, irmãos, de Deus, traz responsabilidade, porque ele representa o próprio Deus. Vocês lembram do centurião? Em Mateus capítulo 8, de 5, 8, Mateus 8, você vai ver essa narrativa. Quando ele pede que Jesus dê uma palavra, ele diz assim: porque eu também sou homem de palavra. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: aonde eu for, se eu mandar fazer alguma coisa, todos eles fazem, porque o centurião carregava um emblema de César, era o próprio imperador que estava ali presente. Um líder de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela carrega a imagem do próprio Deus. É por isso que tem que tomar cuidado com o que você está falando e está dizendo. É melhor ficar calada. É melhor ficar calado. Porque a gente está pensando que Deus, ele honra a aliança com quem sustenta o fogo. E aquele momento era um momento crucial. Se fez aliança, eu vou ter que honrar. Você vai ter que honrar. Se você fez um acordo, você vai ter que honrar. Aí, meus irmãos, veio Saul, um rei sem discernimento. Saul, um rei sem discernimento, tentou exterminar os gibeonitas, e Deus reage. Escute, Deus reage quem tenta apagar o fogo do altar. Deus reage contra todo aquele que tenta apagar o fogo do altar. Quem eram os mantenedores do fogo do altar? Os gibeonitas. Se você sustenta o fogo no altar, do altar, Deus estará sempre honrando a aliança com você. É por isso que às vezes eu uso isso, agora mais não, estou até mais tranquilo. Porque se aqui é um altar, um símbolo, não é? Eu preciso proteger esse altar. Eu preciso lutar por esse altar. Porque do altar você está me vendo, está me ouvindo.
O altar é o lugar onde o fogo é aceso. Toda vez que se levanta contra aqueles que acendem o fogo do altar, o céu, ele reage com juízo. Se Saul matou alguns gibeonitas, tempo depois Davi mata os filhos de Saul, de Saul. A gente precisa compreender, irmãos, que ainda existe gibeonitas no tempo de hoje. Eles não estão nos púlpitos, mas eles estão nas horas de oração, eles estão na madrugada, eles estão aqui nas terça-feiras cedo, antes de começar os pés do mestre. Eles estão nos G6, eles não faltam, são fiéis. Eles sustentam os G6 com oração. Não falta água e não falta lenha. Eles estão sempre na intercessão, sustentam a glória sem buscar glória. São aqueles que a gente percebe que são fiéis, estão ali, mas ele não busca glória nenhuma. É como o pessoal da segurança, ficam lá fora, parece que não estão nem vendo o culto, mas eles sustentam o fogo do altar. Eles sustentam o fogo do altar. Eles não buscam glória, porque Deus os transformou. São gibeonitas desse tempo de hoje. E isso, irmão, é isso que muda tudo. Quando se serve por cargos, é totalmente errado. A gente precisa servir por convicção. Eu gosto muito disso, porque Deus ainda protege os gibeonitas, e Ele tem aliança com quem sustenta o fogo. Quando a conversão surge do altar, o serviço é não deixar o fogo apagar. Não é uma conversão porque fulano me chamou, mas é do altar. Esse sustenta o fogo. Deus ainda tem muitos gibeonitas espalhados por toda a terra. Aqueles que não deixam o fogo apagar. Diga: hoje vai ser um dia aonde o fogo vai aquecer o complexo, mais alto, o complexo do Nordeste de Amaralina, Salvador, Bahia. Amém? Como a graça transformadora realizou essa transformação na vida do gibeonita. Algumas lições. Primeira, amarrando-os ao altar. Segundo, honrando a aliança com quem sustenta o fogo. Terceiro, os colocando em alta posição. Deus, na sua transformação, não transforma ninguém que ele não seja colocado numa posição aonde venha honrar ao nome do Senhor. Paulo fala isso quando está escrevendo sobre os dons espirituais. Ele diz que não há divergência entre os dons. Há dons que são de evidência, mas outros dons que parece que nem existe, e ele é útil da mesma forma.
E Deus os colocou em alta posição. Por favor, Josué 10, de 5 a 7. Me ajudem a eu descansar o gogó. Pronto? Vocês que vão ler bem alto, podem começar. Seus guerreiros, só até aí tem um ponto parágrafo ali. Irmãos, essa graça transformadora, ela coloca os gibeonitas numa posição que o texto não traz de forma explícita. Porque o que você acabou de ler é que Deus os tornou o seu povo. E Deus envia para proteger este povo os seus melhores guerreiros. Perceba que posição Deus estava colocando aquele povo que não merecia nada, somente o decreto de Levítico de ser destruído. Agora Deus pega todo o engano, toda a mentira e transforma e diz: a partir de agora, você é meu povo. Você agora faz parte da minha família. Como essa graça transformadora, ela trabalha na nossa vida, na vida de todos aqueles que se propõem a carregar lenha, a carregar água, a estar no altar constantemente, mantendo o fogo aceso. Veja como Deus protege. Mas aqui tem uma lição que fica muito nítida para a gente. Aqui não tem vida bonita não, não tem musicazinha bonita não, dizendo que Deus é bom, Ele é bom. Mas também está dizendo aqui que tem luta, tem luta, tem luta, tem luta. E na luta, o Deus que transforma sempre se revela aos seus filhos. Porque, irmãos, todo mundo se junta para tentar destruir eles. É por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados. Hoje está acontecendo algo muito bonito dentro da igreja, não vai deixar de existir. É o cuidado que a gente tem tido com os irmãos. E que às vezes tem irmãos que está tão só dentro da igreja, mas eles são assumidos como irmãos de fato, como pai, como os filhos, são cuidados mesmo. São cuidados mesmo. Aonde a gente abre mão de tempo, de convívio com os familiares, para cuidar dessa pessoa que está passando por uma dificuldade ou outra. Isso é lindo, irmão. Isso é o Evangelho trabalhando. É a ação social lá nos Evangelhos, que Jesus tanto brigava com os fariseus, que não havia esse cuidado. E aqui, essa graça transformadora, ela revela na vida dos gibeonitas
uma proposta que o próprio Deus encarnado vem e também revela que é isso que é o essencial, que faz a diferença. Lutar as guerras um do outro. Esdras, capítulo 8, verso 20, está escrito: trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham os seus nomes registrados. Irmãos, anos depois, Davi, já na sua velhice, ele estrutura a liturgia do culto e separa homens para estar ajudando os levitas. Dentro do contexto histórico, é os gibeonitas que estão aqui. São eles os servidores do templo. Perceba que posição Deus colocou eles. Aqueles mentirosos, enganadores, trapaceiros, como era eu, como era nós, todos nós, um tempo. Ele agora está sendo colocado como um dos trabalhadores que estarão diretamente cuidando do altar. Eita Deus, tremendo, né? Aqui tem gente que já foi para lugares que jamais imaginou que iria, mas através de Cristo, Deus levou a lugares e a conhecer pessoas. Eu nunca pensei que eu ia pegar um avião para conhecer a Alemanha, só no aeroporto, mas fui. Está lá no meu passaporte carimbado. Já pensou, Celso, um trapaceiro do Nordeste de Amaralina, em Jerusalém, no Muro das Lamentações, botando os papelzinhos enfiados lá dentro? Eu sempre falo isso, ela não está aqui, eu gosto muito de honrar ela nisso. Você sentar numa mesa grandona com um bocado de talher, um bocado de copo, e eu olhando e dizendo: reverenda, apóstola Janai, por onde eu começo aqui que eu não sei de nada? A graça transformadora nos coloca em lugares altos. É isso, é essa a proposta que a graça tem. Foi isso que a graça fez com os gibeonitas. E não parou por aí, porque o Salmo 84, verso 10, diz assim: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Eles estavam dizendo isso. Eu prefiro ficar no altar, rachando lenha, carregando água, é melhor do que estar lá fora. Eu prefiro servir a Deus nos vários ministérios que existem, do que estar longe da casa do meu Senhor. Você sabe quem é o cara que mais fica dentro da igreja, fora os zeladores? Raimundo. É ou não é? Toda vez que você sobe, quem está ali no cantinho? Sozinho. Eu não sei o que é que ele vai ver ali, viu? Acho que algumas revelações ele já teve ali, toda vez, tirando o sonho. Não é verdade? Deus coloca, irmãos, a gente em lugares altos, em posições elevadas. A graça transformadora os levou à glória e alegria, irmãos. É isso que ele fala no Salmo 84, verso 10. Deus ainda tem gibeonita que se alegra em estar na casa do Senhor.
O pastor disse: olha ali pela janela. Eu não faço isso. Eu vou aqui para fora, depois vou lá fora e fico olhando e dizendo: está chegando, está chegando, me alegrando, irmãos, me alegrando, porque a casa do meu Deus, aonde o fogo não pode se apagar, a graça transformadora os proporcionou o retorno do cativeiro com Esdra e com Neemias. Imagine que esse povo que estava fadado a ser morto, agora Deus coloca eles em uma alta posição, a tal ponto que há um registro bíblico de que quando o povo volta do cativeiro, quem está com Neemias? Gibeonitas construindo muralhas. Nunca esqueceram do templo do Senhor. Nunca. Posição elevada. Um povo que não merecia nada disso, igual a Raabe. Não merecia nada. Uma cananeia também. Uma prostituta. Mas que a graça transformadora a pega, transforma e coloca ela dentro da genealogia de Jesus Cristo. Uma posição elevada, como Deus, o que Deus quer fazer. Nós paramos de dizer isso. Você não sonha em ser um pastor, em ter uma multidão para você cuidar. Sonhe, porque Deus quer colocar você em lugares altos, porque a graça transformadora, ela anda procurando gibeonita, que não deixa o fogo do altar se apagar. Vamos tocar fogo agora nesse altar, irmãos? Fiquem em pé, para a gente orar ao Senhor.